Bom dia, galera. E aí, tudo bom? Estão com saudade de mim? Eu estou com saudade de vocês. Assim, espero que a gente tenha uma notícia boa nesses próximos dias, que a gente possa voltar às nossas atividades o mais rápido possível e retomem, né, os nossos estudos presenciais. Por enquanto, os nossos estudos estão sendo aqui por vídeo, aula, através dessa live, né? Mantendo esse nosso contato, mantenham as dúvidas de vocês, façam perguntas lá na nossa plataforma, sinalizem, né, quando precisar de alguma outra informação adicional. O pessoal tem perguntado se eu posso fazer algumas revisões, eu posso fazer revisão, vou fazer revisão, tá? Já quero deixar isso claro aí para vocês. Vou fazer revisão de conteúdos, não precisa ficar desesperado com isso. Vou dar revisão a todos esses conteúdos. E, por enquanto, a gente vai dando continuidade, vamos fazer, né, as atividades da apostila. Vou deixar hoje o número de páginas para que tenham continuidade no nosso exercício. E para todas as outras dúvidas, mandem lá na nossa plataforma, tirem dúvidas, esclareçam todas. Ok? Vamos acordar, vamos pegar o nosso material, vamos começar a anotar tudo que a gente tem para anotar, para poder dar tudo certo. Olha, gente, só para a gente esclarecer antes de começar a nossa aula, até porque o pessoal vai entrando aos poucos mesmo na live, só para esclarecer um pouco, o concurso, né, o Enem vai acontecer, não houve suspensão desse concurso, é importante lembrar isso, é importante frisar isso para quem não percebeu, quem não viu essa notícia. O concurso vai acontecer e nessa perspectiva o prazo, né, não vai ser estendido, vai acontecer nos mesmos períodos que foram estipulados já do calendário antes do Covid, antes do coronavírus. Então, não se preocupe, você vai ter de fazer a prova, você vai fazer a prova, e você precisa estudar, ok? Precisa estar diante de todos esses acontecimentos, toda essa problemática, vamos rezar para que isso passe o mais rápido possível, e o concurso vai acontecer. Então, se você está pensando que vai ser suspenso por algum motivo, não vai ser suspenso, nós vamos ter a nossa prova do Enem. Agora, como ela vai ser aplicada, como será feita, isso a gente já não tem como precisar de fato como isso vai acontecer. Porém, ela vai acontecer, ok? Bom, vamos para a nossa aula de hoje. Todo mundo já acordou, todo mundo já pegou seu material? Está todo mundo aí pronto? Bom, gente, na última aula houve uma questão de tipologia e gênero textual. Eu até revisei alguma coisa, falei algo superficial lá nas primeiras videoaulas, a gente fez uma revisão bem rápida, não foi? E aí eu revisei isso para você, falei assim superficialmente e prometi, e estou aqui cumprindo com a minha palavra, falando que vamos reforçar esses estudos e tirar essas dúvidas, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos começar? Todo mundo já está pronto aí? Vou começar a apresentação do nosso slide. Vamos lá? F5. Vamos lá, só um minuto. Deixa eu só dar uma atualizada ali. 3, 2, 1. Sabe que ao vivo é assim mesmo, né? Acontece essas coisas. Eu sou o professor Thiago Aleste, para quem não me conhece, para quem está entrando na live agora, sejam bem-vindos, né? Bom dia, gente. Vamos acordar segunda-feira, um novo dia, novas perspectivas, tudo pode acontecer, tá bom? Vamos acordar, vamos lá. Tipologia versus gênero textual. É a mesma coisa? São coisas distintas? São parecidos? Caminham juntas? Vamos ver isso então, vamos lá. Bom, gente, tipologia textual, sim, o pessoal falou assim, Galete, mas vai passando as letrinhas, eu não consigo bater foto, não consigo fazer print da tela que você vai colocando aos poucos. Dessa vez eu coloquei tudo do nosso slide está aqui, tá? Bom, tipologia textual, vamos lá. Também chamados de tipos textuais ou tipos de texto, ok? São diferentes formas em que um texto pode apresentar, visando responder às diferentes intenções comunicativas. Gente, deixa eu estabelecer uma coisa para vocês. Quando a gente fala de tipologia textual ou gênero textual, a gente tem que deixar claro que existe um processo comunicativo entre dois interlocutores ou mais, não é verdade? Bom, dentro dessa perspectiva, você precisa adequar o seu texto para quem eu estou falando, com quem eu estou falando, com quem eu converso nesse momento. Bom, dentro ainda dessa visão de com quem eu converso, eu preciso estabelecer o tipo de texto que eu quero trazer para esse meu interlocutor. Bom, se eu quero uma conversa, se eu quero estabelecer um diálogo entre esses dois, eu vou precisar primeiro de um tipo de texto e depois um gênero de texto. Mas o mais importante é perceber com quem eu dialogo, com quem eu estabeleço
essa comunicação. Perfeito? Bom, vamos lá então. E aí, visando responder às diferentes intenções comunicativas. Então, para cada tipo de intenção comunicativa, um tipo de texto. Fato. Os aspectos constitutivos do texto divergem mediante a finalidade de texto. Contar, descrever, argumentar, informar, ok? Para cada um tipo de texto. Você pode estar escrevendo, você pode estar argumentando, você pode estar contando alguma coisa, de acordo com a sua necessidade dentro daquele perfil textual. Fato, vamos lá. E aí nós temos texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo. E aí o texto dissertativo pode ser expositivo e argumentativo. Já vamos falar sobre esses dois. Texto injuntivo, prescritivo e alguns chamam de texto explicativo. Tá? Texto injuntivo e prescritivo. Esses são os tipos de texto, é o padrão textual em que ele pode se apresentar. Ok? Bom, vamos dar continuidade então. Vamos começar pelo texto narrativo? A principal finalidade do texto narrativo é contar uma história através de sequências de ações. Tá, legal. É um texto narrativo? Ele vai ter uma sequência uma sequência narrativa? Sim, ele tem uma sequência. A gente vai perceber que essa sequência ela vai ser marcada, tá, por espaço, tempo, personagens, enredo, narrador, ok? Esses personagens, esses links, essas estruturas do texto narrativo, têm que estar presentes na produção do texto narrativo, tá, gente? Não tem como você dizer montar um texto narrativo sem o personagem. Outra questão que a gente pode destacar do texto narrativo também é a presença dos verbos no pretérito. O que é o pretérito? O pretérito é o passado. Esse passado pode ser perfeito ou imperfeito, ou mais que perfeito. Mas os verbos vão estar no passado. Você percebe a sequência cronológica de fatos e os verbos todos no passado, tá? Se você ainda pode marcar esse tipo de texto narrativo com aquelas expressões, principalmente histórias em contos infantis, era uma vez, e aí você começa a desenrolar os fatos. Bom, ainda tem a presença de espaço, tempo, personagens, né? Toda narrativa tem os personagens. Aí você tem um narrador, que pode ser um narrador personagem ou um narrador observador, que vai contar os fatos a partir da perspectiva dele. Enquanto narrador personagem, além de narrar os fatos, ele também participa dessas ações, tá? Bom, tipos de textos, acho que não tem dúvida, né, gente? Tipo de textos narrativos, ó. Você tem os romances, você tem contos, você tem fábulas, depoimentos, relatos, são todos os tipos de textos narrativos. A narrativa pode se apresentar nesses vários tipos de textos aqui, tá? Bom, dúvidas? Acho que não, né? O texto narrativo ele é bem simples mesmo. Então, é narrativo porque tem toda uma sequência de fatos, tá? Entrelaçados, esses fatos estão entrelaçados, e ainda tem a presença dos elementos da narrativa, espaço, tempo, personagem, enredo, narrador, ok? Todos esses elementos vão estar presentes dentro da nossa sequência da narrativa. E aí, os exemplos que se seguem. E o texto descritivo? Há uma dificuldade do aluno perceber a diferença de texto descritivo para texto narrativo. Bom, mas espera aí, galera. Como é que eu vou saber quem é descritivo e quem é narrativo? A narrativa tem toda uma sequência de fatos a partir dos elementos da narrativa. E o texto descritivo não vai ter? Vamos perceber como funciona isso, gente? Olha, a principal finalidade de um texto descritivo é apresentar a descrição. Vou tentar ler por aqui. A descrição de algo ou alguém levando o leitor a criar uma imagem mental do objeto descrito. Esse é o primeiro fator a ser levado em consideração, que você tem que montar uma imagem, você força o seu interlocutor, você força o seu leitor a criar essa imagem do que você está descrevendo para ele. Esse é o primeiro fator. A descrição pode ser mais objetiva, tá? Ou mais subjetiva. Quando eu falo desse tipo de descrição, a descrição objetiva sem juízo de valor. Você sabe o que é juízo de valor? Juízo de valor, gente, é quando você dá a opinião a respeito de algo ou alguém a ser descrito. E aí o nome disso chama-se juízo de valor. Então a descrição pode ser mais objetiva ou mais subjetiva. Quando ela é objetiva, o que significa isso?
ela não tem opinião. Ele vai criar toda uma sequência descritiva, ele vai acabar narrando para você ali, tá? Ah, mas Deleuze é uma narrativa? Não, preste atenção. Ele vai dar uma sequência para você dos fatos e vai acabar te mostrando, fazendo com que você crie uma imagem mental a respeito disso. Vou mostrar para você já já. É parecido com a narrativa, porém, ele é totalmente diferente, tá? Calma. Algumas particularidades do texto descritivo dos demais. A utilização de muitos substantivos, adjetivos, locuções adjetivas, tá? Que ajudam o leitor a ter uma ideia exata do que está sendo descrito. Bom, na narrativa, então vamos estabelecer 2 pontos. Na narrativa, você tem uma sequência de fatos sendo narrado, e aí os personagens, o narrador. Na descrição, não. Ele pode colocar muito mais substantivos, muito mais adjetivos em relação a algo que está sendo descrito. Por exemplo, se eu faço a descrição de uma mesa, se eu faço a descrição de uma casa, a casa era velha, de uma porta grande, percebem? Eu estou descrevendo como essa casa é. Velha, uma porta grande. Eu vou substantivar, eu vou adjetivar muito mais os elementos dentro da minha estrutura da descrição. Diferente da narrativa, que tem uma sequência de fatos entrelaçados e que vai levar você a entender o que vai acontecer e o desfecho final da história. Fato. Na descrição, isso não vai acontecer, tá? Eu trouxe aqui para vocês também uma colinha do texto descritivo. Olha, na descrição você tem um narrador observador, tá? E que vai ter um efeito de falar a sequência de fatos do jeito que acontece. Quando ele fala a sequência de fatos do jeito que acontece, a gente chama isso de descrição objetiva. Quando você faz a sequência de fatos e começa a atribuir sua opinião a respeito dela, aí você tem uma descrição subjetiva. Bom, presença de adjetivos, que isso vai qualificar o tempo todo, tá? O objeto a ser descrito, ou o comportamento de algum personagem dentro dessa estrutura textual. Muita presença de verbos de ligação, relatos e fatos sem muita relação, tá? E o objeto apresentado vai ser detalhado de forma clara, tá? Como assim? Na narrativa, você pode até citar alguns pontos descritivos de alguma coisa, mas na descrição, o objeto a ser descrito ele é muito detalhado, tem muitas características, né? Muitas peculiaridades. O personagem da descrição ele é muito caracterizado, você consegue perceber sensações, sentimentos muito profundos dele. Você está descrevendo como ele é de verdade. Eu posso ter um texto narrativo descritivo? Pode. Pode ter um texto narrativo descritivo, sim. Tá? Você está descrevendo a característica daquele personagem, deixou de ser narrativo, não deixou de ser narrativo. Porém, tem uma descrição de um personagem dentro dessa constituição de texto. Tá? Sim, e por que ele vai fazer essa descrição, gente? Porque ele quer que você crie a tal da imagem mental a respeito destes personagens, a respeito destes fatores dentro da estrutura textual. Então, a narrativa, tempos e verbos no passado, personagens, enredo, tempo, espaço. Descrição, objetiva ou subjetiva, o maior detalhamento das questões, o maior detalhamento dos personagens. Você percebe isso com muita característica, tá? Bom, ainda tem a presença de verbos de estado, como ser ou estar, tá? Permanecer, ficar. Além disso, a linguagem é sempre dinâmica e clara, com o uso também de figuras de linguagem, como a comparação, tá? Comparação. Você vai ser presente lá nos tipos de texto descritivo. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque a nossa prova tem bastante questões voltadas a tipos de textos e por construções textuais, ok? Bom, exemplos de textos descritivos, folhetos, né, turísticos, cardápios de restaurante, classificados de jornais. Eu trouxe para vocês 2 exemplos para vocês verem como funcionam os textos descritivos. Olha, um texto descritivo objetivo. O céu está bem azul, sem nenhuma nuvem. Há pássaros voando sobre o mar e pescadores trabalhando em seus navios. Na areia, muitas pessoas tomando banho de sol. Algumas lendo seus livros, outras brincando com crianças. Percebem como eu tenho um detalhamento muito profundo das características
do lugar, do espaço. Ó, o céu está bem azul sem nenhuma nuvem. Quando eu faço isso, Galete não é uma narrativa? Não, não é uma narrativa. O céu está bem azul sem nenhuma nuvem. Perceba, quando eu falo isso, você indiretamente já começa a criar na sua mente como esse céu está. Você começa a criar os espaços, né, organizados desse tipo de texto. Há pássaros voando. Pronto, você já começa a imaginar pássaros, pescadores trabalhando em seus navios. Então, o texto descritivo ele tem essa característica, né? Ah, mas a narrativa eu consigo construir uma imagem mental sobre esses personagens, sobre essas estruturas, tudo bem. Mas a característica do texto narrativo não é essa, de construir imagens na sua mente. A característica do texto narrativo é contar de forma presencial os personagens algum tipo de história. Agora eu tenho aqui o texto subjetivo. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum, zum, zum crescente. Uma aglomeração tumultuosa, a aglomeração, né, que hoje não pode aglomerar, a gente não vamos esquecer disso. Uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas, uns após os outros, lavavam a cara, incomodantemente, debaixo de fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. Um chão inundava-se. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar a cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Isso aí é do livro Cortiço, de Aloysio de Azevedo, tá? É uma passagem do livro. O Cortiço é um exemplo muito clássico de um texto descritivo, né, narrativo descritivo, onde ele faz você criar, conta todo um desfecho entre personagens, né? E aí o principal personagem é o próprio prédio, o próprio Cortiço, tá? Que tem um processo de zoomorfização, ele toma vida, né, diante dos personagens, e é ele que entrelaça todos os acontecimentos daquela história, daquela narrativa. Porém, o Cortiço é muito mais descritivo do que narrativo. Por que ele é descritivo? Porque ele relata, né, ele faz você criar imagens mentais a partir dos personagens, a partir dos fatos ocorridos dentro daquela estrutura textual. E aí você percebe, olha, daí a pouco, em volta das bicas, era um zum, zum, zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. A aglomeração, ele não só descreve, mas como ele também classifica, né, machos e fêmeas tumultuosas, zum, 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 uns após o outro lavavam a cara incomodantemente. Perdão, incomodadamente. Debaixo de um fio de água que escorria da altura de 5 palmos. Ele descreve como estavam as pessoas, como elas faziam isso, o chão inundava-se e as portas não descansavam, eram abrir e fechar a cada instante, o que vai sair sem tréguas. Percebe? Enquanto nessa característica de texto ele tem a descrição e ainda fala como são o entrelaçar dos personagens, ele ainda vai dar um juízo de valor, ele vai dizer que aquilo ali é uma barulheira, você acaba criando, você já imagina, né? Nossa, um fio de água, um monte de gente lavando o rosto, pessoas tumultuadas ali, aglomeradas, hoje não pode aglomeração, aglomeradas, tentando utilizar aquela pouca água que tinha no prédio onde moravam e entrelaçavam a vida dos personagens daquela estrutura. Enquanto no texto objetivo, isso não vai acontecer. Percebem? Ele não vai fazer características, ele não vai fazer juízo de valor, ele não vai dar opinião sobre. Ele poderia falar, o céu está bem azulado, sem nenhuma nuvem, há pássaros voando sobre um mar de pescadores trabalhando. Aí ele poderia dizer pescadores descansando, pescadores tranquilos, pescadores preocupados. Quando eu falo que o pescador está preocupado, eu estou atribuindo a ele uma característica, né? Eu estou dando a ele, como é que eu sei que ele está preocupado? A partir da fisionomia, do rosto, a partir de comportamento, sentado, com a mão na cabeça. Então tudo isso vai fazendo com que você perceba que é uma descrição subjetiva e não mais objetiva. Entendidos? Percebidas as diferenças? Texto narrativo, verbos no pretérito, personagens, ok? Texto descritivo, o maior número de adjetivos, substantivos, qualificação, o objeto a ser descrito vai ser enfático, né? Vai ser levado a maior consideração. Fato. Texto explicativo, injuntivo e prescritivo. E aí nós partimos para uma outra tipologia textual, que é o texto explicativo, injuntivo e prescritivo. A principal finalidade desse texto é explicar e instruir o leitor acerca de um procedimento,
Fornecer uma informação que condiciona a conduta do leitor, incitando a agir. Injutivo é fazer tomada de decisão, de fazer você ter uma tomada de alguma coisa, você fazer com que você tome algum tipo de atitude em relação a, tá? Os textos explicativos podem ser injutivos ou prescritivos. Os explicativos injutivos possibilitam a liberdade de atuação do leitor, enquanto os textos explicativos prescritivos, percebe, eu tenho injutivo prescritivo, eu tenho explicativo prescritivo. Tá? Exige que o leitor proceda de uma determinada forma. Vamos perceber a diferença? Vamos lá. Explicativo e injutivo. Quando ele é explicativo injutivo, tá? Injutivo, ele vai te dar ordens para tomada de comportamentos, né? Para tomada de algum tipo de coisa. Então, onde é que você encontra esse tipo de texto? Receitas culinárias, manuais de instruções, bula de remédio, tá? Os verbos estão todos no imperativo. Faça, bata, tome, se você está lendo uma bula de remédio, né? Tome o remédio, marque o horário. Agora, se é uma receita de bolo, bata, parta, corte, ok? Aqui ele é explicativo e injutivo, porque explica e ainda faz com que você tenha uma tomada de atitude quanto a algum tipo de coisa a ser feita, ok? Agora, se ele é explicativo prescritivo, você tem leis, cláusulas contratuais, editais de concursos públicos. Ele é explicativo prescritivo. O que significa isso, gente? Explicativo prescritivo. Ele vai te explicar alguma coisa e ainda vai dizer como isso vai acontecer, como isso ocorre, tá? Cláusulas de contratos, né? Você assinou um contrato de prestação de serviços educacionais ou contratos de prestação de serviços comprados, contratados, né? Que vocês têm muitos serviços contratados, prestadores de serviços a todo instante, e você assinou essa cláusula de contrato. Edital de concursos públicos, né? Já perceberam como os editais falam? Cláusula, artigo 1, artigo 2, você pode, você não pode, o que você deve, o que você não deve fazer. Ok? Isso são os tipos de textos injutivos. Ok? Tipos textuais e gêneros textuais. Gente, está faltando dissertativo argumentativo. E aí, então, nós vamos partir para esse. Já vou dar mais ênfase a ele, ok? Vamos falar dos gêneros textuais e eu retomo já, falo sobre a tipologia textual dos textos dissertativos, tá? Argumentativos, porque aí ele tem maior tomada de tempo para a gente e tem maior tomada para a gente poder entender isso. Porque além de ele estar na nossa prova de linguagem, ele está presente na prova de redação. Então, a gente para um pouquinho nele e entende o que são os gêneros textuais e já retoma ele de novo, tá bom? Os gêneros textuais, gente, concretizam esses aspectos gerais da situação cotidiana comunicativa. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. O gênero textual ele surge a partir do momento que você tem uma necessidade comunicativa. A todo instante que você precisa se comunicar, você precisa de um gênero textual. Você vai sair e você não encontra sua mãe em casa, você vai fazer o quê? Vai deixar um bilhete para ela. Você vai mandar um bilhete, vai escrever um bilhete, vai deixar, mãe, saí. Não é um gênero textual, bilhete? Sim. Ok? É um gênero textual. Se você vai preparar um bolo, você vai precisar de uma receita. Gênero textual também. Então, o gênero textual ele surge a partir do momento que você tem a necessidade comunicativa, necessidade de estabelecer a comunicação entre dois interlocutores. E aí você precisa de um gênero textual. Bom, são textos flexíveis, tá? Adaptáveis, que se apresentam com a intenção comunicativa bem definida e uma função social específica que adequando-se ao uso que se faz dele. Olha só, a função social está presente na nossa prova, né, gente? Por que é uma função social? Porque não adianta você ter um gênero se você não sabe para que vai utilizá-lo. Então, para toda vez que você precisa, para toda via que houver estabelecida a comunicação entre dois interlocutores, você vai precisar saber qual é a função estabelecida por esse texto.
esse texto vai ser atribuído como? Gente, vou dar essa poção. Vamos lá. Nós temos, então, como exemplos de gêneros textuais, não coloquei todos, tá? Só algum. Romance, conto, crônica, notícia, carta, receita, manual de instruções, regulamento, relato de viagens, artigo de opinião, ok? Os textos jornalísticos, né? São gêneros textuais. Artigos, né, de jornais, artigos de opinião, são gêneros textuais. Então perceba, função social. Notícia não vai estabelecer uma função social, não vai atribuir uma comunicação entre dois interlocutores e ainda não vai trazer uma informação que pode ser de caráter formador de opinião. Então isso é uma função social. Você percebe que na própria chamada da sua questão vem lá, o texto atribuído ainda estabelece uma função comunicativa, percebe? Uma função social comunicativa, porque além de ser um gênero, além de ser uma notícia, ainda vai trazer uma informação, vai ser formadora de opinião. E é isso que a gente tem que perceber, esse lado importante das estruturas, ok? Do texto, função social. Todo texto, todo estabelecimento de comunicação entre dois interlocutores tem uma função social, tá, gente? Não pode esquecer desse detalhe. Manual de instruções, mas espera aí, Galete, o manual de instrução é um gênero textual, mas a tipologia dele. Então vamos falar sobre isso? Gênero textual pode sim, a tipologia textual está dentro do gênero textual. É lógico, gente, se você vai escrever um romance, o gênero textual é romance e a tipologia narrativa. Simples assim. Se você vai escrever um conto, o gênero textual é conto. A tipologia é narrativa. Então, eu tenho tipologia e gênero que caminham juntos, ok? Eles caminham juntos, sendo que a tipologia é o padrão que você vai produzir esse texto. E o gênero é a forma de estabelecer essa comunicação entre os seus interlocutores, ok? Se é o manual de instrução, qual é o tipo de padrão que você vai estabelecer ali? O texto injuntivo, sim, você vai ter lá. Manual de instrução, ligue, verifique, se for então um aparelho eletroeletrônico, verifique voltagem, né? Dê um distanciamento, coloque sobre uma, sei lá, uma mesa, alguma coisa, eu sei que você vai estar ligando, que vai estar comprando, prenda os suportes, ele sempre está dando uma ordem, né, de como você ter a utilização perfeita deste produto que você está comprando, tá bom, gente? Manual de instrução é o gênero, tipologia, texto injuntivo. Mas espera aí, galera, na minha prova de redação vai ter isso também? Sim, você vai ter o gênero e também a tipologia estabelecida, tá? Esses são os gêneros textuais. Mas, galera, tem mais gêneros? Sim, tem mais gêneros, tá? A gente coloquei só alguns ali para estabelecer um exemplo sobre, tá? Bom, vamos falar agora sobre... Deixa eu botar aqui o nosso... Os textos argumentativos expositivos, né, gente? Deixa eu apertar o F5 aqui para essa tela virar. Só um minuto.
Vamos lá. Espera aí. A imagem está de lado. A imagem ficou de lado. Não aí, gente. Não vou sozinho. Vamos lá? Então, só mais um minuto. Para a gente possa virar a imagem de novo. Só um minutinho, gente. Cadê? Vamos lá. A imagem está de lado, só um minuto. Aqui, exibir configurações. Duplicar a apresentação dos slides. Foi. Agora sim. Vamos lá, gente. Se eu falo que um texto é dissertativo ou argumentativo, eu coloquei ele separado em dois momentos para que a gente possa perceber a diferença dos dois e depois atribuir esses dois tipos de texto numa mesma produção. Tá? O texto dissertativo ele abrange a defesa de uma ideia, apresenta fatos quais levaram o autor a ter uma determinada conclusão a respeito daquela situação. Calma que já vai ter um exemplo de perceber isso. Interage de forma objetiva ou subjetiva, é coerente e coeso com todo o seu corpo. Se eu falo que um texto é coerente, ele é coerente em que circunstância? Gente, a coerência ela vai ser estabelecida entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Então perceba, todos esses pontos eu tenho uma relação direta. Se na sua introdução você falou algo, precisa estar relacionado junto com o desenvolvimento que vai relacionar com a conclusão. E isso é um texto descritivo. Agora, se ele é argumentativo, ele tem a construção de novos conceitos acerca de fatos. Todo texto argumentativo, ele é persuasivo, ele vai ter características persuasivas, né? Manifestação de posicionamento crítico ao seu ponto de vista, intenção de persuadir o leitor para conseguir sua adesão, organização das ideias para o lógico, argumentos convincentes para aumentar a confiabilidade. Tá, dissertativo e argumentativo. Vamos juntar isso tudo numa coisa só? Fique calmo que vai dar certo. Todo texto dissertativo pode ser um texto argumentativo de acordo com o seu objetivo. Sim, todo texto dissertativo ele pode ser argumentativo e ele é argumentativo. Dissertar é falar sobre, argumentar é você posicionar o seu ponto de vista. E você vai perceber, gente, que os textos dissertativos e argumentativos eles vão ter essa característica, né? De tentar fazer você tomar uma atitude, levar você a concordar com determinados tipos de posicionamentos. Tá? Um texto dissertativo argumentativo pode ser objetivo ou subjetivo. Quando ele é objetivo, ele é escrito em terceira pessoa, ele ou ela é o plural, eles ou elas, e o subjetivo é escrito em primeira pessoa. Bom, vamos lá. Só um minuto, deixa eu achar o meu exemplo. Olha lá. Tema. Hoje sempre não ao trabalho infantil na cidade e no rural. Argumentativo. As perdas decorrentes da privação de um cotidiano de estudos, esportes, brincadeiras e afetos são severas. Além das sequelas físicas e psíquicas, as pessoas além das sequelas físicas e psíquicas. É um texto argumentativo.
Vamos lá. As pessoas precisam entender que existem políticas públicas eficazes e organizações sociais sérias comprometidas para garantir os direitos da infância. Estamos certos que com o melhor entendimento da sociedade, conseguiremos erradicar o trabalho infantil nas cidades, em vez de esmolas de futuro. É bem sucinto, bem só para a gente poder ver. Dissertativo expositivo. Agora ele é dissertativo expositivo, vai apresentar dados e fatos. Dados do IBGE de 2005 mostram que cerca de 2,9 milhões de crianças brasileiras entre 5 e 15 anos trabalham. Metade está inserida em ocupações conhecidas como as piores formas de trabalho do mundo. O trabalho infantil está intimamente relacionado ao baixo rendimento escolar, à evasão e à repetência. Ele empobrece as pessoas e o país. Esse texto foi escrito por Floriano Pesaro, sociólogo, secretário de desenho. É um órgão de São Paulo, tá? A gente fala sobre dados estatísticas de crianças fora da escola e trabalho infantil. Bom, vocês podem perceber a diferença de um texto para o outro? Quando eu falo que é um texto argumentativo, além de eu argumentar, eu vou apresentar dados. Então, olha lá. Eu falo assim, ó, as perdas recorrentes da privação de um cotidiano de estudos, esportes e afetos são severas. Sequelas físicas e psíquicas. Eu começo a te provocar a tentar fazer você entender o tipo de texto que estou construindo, o tipo de texto que eu quero estabelecer com você. Eu te provoco a começar a concordar com as minhas ideias, ok? Enquanto no texto dissertativo, e nesse caso um texto expositivo, eu só vou apresentar dados. Eu não posso fazer os dois juntos, galera? Pode. Você pode fazer um texto dissertativo e expositivo apresentando dados, e principalmente dados estatísticos. Olha lá. Argumentos quanto ao tema. Sequelas físicas e psíquicas. Existe solução para tal problema? Políticas públicas. Existe solução... Perdão, gente. Existe solução para tal. Problemas para tal. O problema de políticas públicas sérias. Conscientização da sociedade quanto ao mal do trabalho infantil. Estes são os argumentos, pontos, que foi estabelecido naquele pequeno texto. Aqui no expositivo, apresenta dados que reforçam a ideia central, relacionam o fato social, responsabilidade dos pais e apresentado de forma geral sem muita persuasão. O texto expositivo ele não tem persuasão, ele apresenta apenas as características para que você possa ter uma base de estudo e entenda como funcionam esses textos, ok? Enquanto o texto argumentativo, não, ele vai te provocar algum pensamento, ele vai te provocar algum tipo de tomada de atitude. Galera, eu posso juntar os dois? Aí eu repito para vocês. Pode. Eu posso muito bem. E a gente pode voltar lá, né? Já falo sobre coerência. Eu posso voltar lá e juntar esses dois textos. Aqui, então, ó, sequelas físicas e psíquicas. E eu posso inserir este ponto a partir daquela parte ali, ó. As perdas decorrentes de privações do cotidiano de estudos, esportes, brincadeiras e afetos são severas. Dados do IBGE de 2005 mostram que cerca de 2,9 milhões de crianças brasileiras entre 5 a 15 anos trabalham, metade está inserida em ocupações conhecidas como as piores formas de trabalho. Quando eu apresentar esse tipo de dado aqui, além de eu estar apresentando um dado, um argumento de base, eu estou te provocando, estou dissertando, e eu estou mostrando para você a prova real do que eu estou falando. Eu estou te provocando a concordar comigo. Então eu posso colocar esses dois textos juntos num elo só. Ok? Dissertar é isso, gente. Dissertar é falar sobre, é você ter uma tomada de opinião a respeito de algum tema, de algum assunto, tá? E aí nós vamos ter os mais variados tipos de assuntos a serem dissertados na sociedade. Você vai ter a questão da acessibilidade, a questão das leis de trânsito, né? A questão das cotas, que as pessoas falam muito, né? A gente que é a favor da cota, a gente que é contra a cota, mas por que ser contra? Ah, eu sou contra e ponto. Não, isso não é uma opinião, né? Quando você fala que é contra alguma coisa, quando você fala que é a favor, você tem que mostrar os dados, tem que mostrar a sua opinião coerente a respeito desses dados, né? Por que você é contra? Por que você é a favor de certa situação, de certo comportamento social? Se você é contra, você tem que ter uma opinião formada. E só dizer que sim, só dizer que não, isso não é opinião. Você precisa ter dados coerentes que provam que o que você fala é verdade, tá? Bom, só para a gente fechar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o que faz algo ser coerente. No convívio diário, vimos vários conselhos que dizem ser coerente, tais como
Não fume, cigarro faz mal à saúde. E na hora do intervalo você está fumando. Isso não é coerente, né, gente? Assim como médicos dizem passar dietas saudáveis para que não se comam gordura e nem consumir bebidas alcoólicas, mas na verdade, ele mesmo só almoça churrascaria e bebe todos os finais de semana. Ser coerente, gente, tem dois exemplos bem básicos, bem patéticos dessa nossa sociedade. Ser coerente, gente, é você ter uma tomada de atitude de acordo com o que você fala. Não vai fazer construir hipocrisia, né? Principalmente quando você fala sobre alguns tipos de comportamentos, quando você critica algum tipo de comportamento da sociedade. Na nossa prova do Enem, você tem ali vários comportamentos linguísticos construindo identidades. A gente já falou sobre isso numa outra aula, mas é sempre bom reforçar, né? Bom, então como assim a gente vai construir esses comportamentos? É uma língua, né? A gente tem uma língua viva, um organismo vivo, que vai construir esses tipos de comportamento. Aí você se pergunta, mas por que então eu tenho que falar sobre gênero e tipologia? Você tem que entender como é que esse gênero textual vai produzir todos esses comportamentos, né? Esses comportamentos de preconceito, esses comportamentos de quebra de estruturas de preconceito. Hoje, as mídias, né, principalmente hoje com essa questão da pandemia, as pessoas são muito mais digitais, são muito mais acesso às mídias digitais, né? Acesso aos canais de comunicação, acesso aos meios mais rápidos, né, de comunicação. E aí, então, você precisa filtrar realmente o que é verdade e o que é mentira, para você não cair no fake news, né, uma mentira, uma falsa verdade. E o problema todo, gente, quando você cai numa falsa verdade, é você acabar construindo mais estruturas preconceituosas. Peraí, Alex, então eu não posso ter opinião? Eu acho que você deve ter opinião. Mas para você construir opinião, você precisa ter textos de base. Precisa ter textos de alguns autores importantes na construção dessas opiniões. Não fale, não leia apenas por ler. Leia e tente entender, né? Críticas, né? Esses tipos de... Isso não é música, isso não é qualidade musical. A gente já falou sobre isso uma vez. O que é música na sua concepção? Né? O que caracteriza como música? Música é qualquer, tá? Organização sonora que construa uma melodia, né? Você tem música feita de pedaços de madeira batendo pedaços de lata, isso é música. Você tem artistas que criam músicas a partir de garrafas cheias de água, pedaços de lata, pedaços de lixo que as pessoas jogam fora, eles reciclam e mostram para você que isso vai acontecer, ok? Eles criam música. Mas é música? Agora, se você fala de questões musicais no valor de criticar o que é música, não, então você está criticando por quê? Então você está criando gosto musical. Opa, música é uma coisa e gosto musical é outra. Então, quando a gente fala sobre opinião, falar sobre gênero textual, falar sobre tipologia textual, o gênero ele acontece de acordo com a necessidade comunicativa. Para que eu criei? Para que eu vou usar aquele gênero? Agora, para que eu vou usar um bilhete? Para que eu vou usar um discurso? Para que eu tenho esses tipos de texto? Para construir que tipo de identidade na sociedade? É isso que você tem que ficar atento, não é? Um outdoor, por exemplo, uma propaganda, uma crônica. A sua prova vai desfilar em vários gêneros textuais. Lógico, já falei para você, a tipologia está dentro do gênero. E aí você tem que perceber, para que eu vou ter uma crônica? Para que eu vou ter o gênero jornalístico? Para que tipo de função social eu vou ter esse gênero ali na prova? Bom, se é uma notícia, ela foi com que tipo de objetivo? Ela quer estabelecer que tipo de comportamento ali? Percebe? Então, eu tenho que ficar atento ao tipo de texto e principalmente o que tipo de informação ele quer me passar ou que tipo de identidade ele quer me construir. Percebe? Se é uma publicidade, se é uma propaganda, bom, essa propaganda foi feita com que intuito? Temos aí propagandas do Ministério da Saúde que falam sobre questões de vacinação, né? E a gente já falou sobre isso uma vez, que as pessoas estão muito descrentes das vacinas, devido ao alto índice de publicações via grupos aí dizendo que as vacinas não são confiáveis, que as vacinas trazem muitas reações. O que de fato é verdade? Né? O que de fato é verdade sobre todas essas informações que circulam aí? Não tome vacina. Não tome por quê? Porque eu não posso tomar vacina. Qual foi o fator que me fez acreditar, tirar credibilidade? Então, são informações que circulam aí pelos meios de comunicação de massa,
fazem você acreditar nesse tipo de informação, nesse fake news, né? Por que muitas pessoas não têm se vacinado? Por que as pessoas agora estão nessa corrida para se vacinar? Será que tudo... Que então percebem, como tudo é uma questão de comunicação, agora é importante, mas antes não era? Por que antes não era importante se vacinar? Percebe? Então, assim, existe uma mídia muito grande forçando você a ter uma tomada de decisão. Então, você não está sendo o quê? Não está sendo coerente, você não está tomando, você está sendo levado pela uma totalidade de informações sem saber afinco o que é verdade e o que é mentira. Percebe? E isso vai acontecer, gente, em qualquer circunstância do fator social comunicativo. Isso tem que ficar claro para a gente. Bom, se é uma questão de textos, se é um comportamento linguístico, a língua vai estabelecer esses dois pontos. Se é a mídia está construindo que tipo? Quando eu falo mídia, gente, deixa eu deixar isso claro, né? Quando eu falo mídia, eu estou falando de internet, estou falando de rádio, estou falando de televisão, eu estou falando de propagandas, eu estou falando de mensagens via WhatsApp, estou falando de mídia num todo, tá? Se a mídia constrói esse tipo de coisa, ela constrói com que intuito? Ou será que você não está pesquisando no local errado? Volto a repetir. Ter opinião é importante, construir uma opinião é importante. Agora você precisa ter argumentos para esse tipo de opinião. Quando eu falo argumentos, você precisa conhecer o que você está falando. Se você questiona algo com que intuito? Você questiona algo com que objetivo? Qual foi o seu critério? Qual foi o seu argumento de base que faz você questionar isso? Quando a gente lê um texto, principalmente quando a gente lê a nossa prova, ela vai estar desfilando os gêneros e vai ter argumentos ali que vão fazer você construir esse tipo de opinião. Você vai perceber nas questões que vai falar assim, o texto foi construído com o objetivo de, ou desconstruir o objetivo de desconstruir comportamento de. E você precisa entender isso. Quanto mais você lê, quanto mais você se informa, mais você fica atento a essas desconstruções de opinião ou desconstruções de falsas verdades aí que perduram a sociedade. Ok? Bom, fiquem atentos então aos textos, ao desfile de textos e produções textuais, ok? Fiquem atentos a como esses textos vão aparecer, principalmente nas questões que são ligadas ao gênero. Eu já falei para vocês isso, o gênero ele acontece a partir de uma necessidade comunicativa, tá? Agora, tipologia não. Tipologia é padrão, e padrão é um só, você vai ter que escolher um para produção textual. Fiquem atentos também que para o gênero, a tipologia pode estar dentro do gênero, tá? E aí você pode ter esse gênero preso dentro dela, você está construindo o que a gente falou, né? Um manual de instruções. Se é um manual de instruções, ele é um gênero textual e ele vai ter uma tipologia, e a tipologia do manual de instrução é texto injuntivo. Se é um conto, se é um romance, é uma narrativa. E aí, todos esses textos entrelaçados um dentro do outro. Eu peço que vocês deem continuidade aos exercícios da apostila. Nós paramos no exercício de número 17. Dê continuidade até o número 25. Se eu não me engano, vai até o número 25. Dê continuidade a esses exercícios para que a gente possa sanar as dúvidas. Na próxima aula a gente faz correção de exercícios, tá? Eu vou deixar na nossa página, lá do Classroom, os exercícios para serem feitos, para que a gente possa dar continuidade e fazer a correção desses exercícios. Ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, gente. Um abraço.